Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. Começa agora convidando você a fazer o quê? Fazer a sua parte. Faça a sua parte. Nós fazemos parte do coletivo, mas cada um ocupa o seu lugar. Cada um tem a sua missão e ninguém pode fazer o que é seu por direito, e também você também tem que praticar os seus deveres. Se vivemos em sociedade, nós temos também que respeitar o próximo, porque o seu direito termina onde começa o direito do outro. Então, nós temos que nos abraçar, nós temos que nos agregar. Já chega de tanta tristeza, de tanta gente desagregando as famílias, a sociedade, as escolas. Nós temos que fazer o nosso desempenhar o nosso papel, né? Fazer o nosso papel dentro da sociedade. E assim, eu convido você, sabe, para fazer o quê? Você acordou hoje, agradeça a Deus, sabe por quê? Porque se Deus deixou que você acordasse hoje, é porque você ainda é muito importante. Você é uma peça muito importante nesse mundo. Você tem muito que fazer. Você tem muito a dar. Você também tem muito a receber. Você tem que ser feliz. Você também tem que buscar fazer a felicidade daqueles que são à sua volta, sendo a sua melhor versão. Mas não tem dias que a gente acorda meio cansado, meio triste. Sabe o que você pode fazer? Comece arrumando a sua cama. Faça as coisas simples. Nos dias que você estiver mais triste, mais cansado, faça aquilo que você dá conta. Não faça a mais, não force o seu corpo, porque o estresse ele vem daí. Ele vem daquilo que você quer fazer a mais e que seu corpo não está aguentando. A tua mente também está cansada. Então procure, nesses dias, fazer as coisas simples, com leveza. Você faz parte desse todo, né? Você é uma célula desse mundo. Então, cada célula, ela é importante no nosso corpo também. Não é verdade? Uma célula pode curar todas as outras células e uma célula doente também pode adoecer o seu corpo. E você sabe muito bem que as emoções que nós temos no dia a dia, elas também influenciam na nossa saúde. Um pensamento ruim, uma raiva, uma mágoa. Mágoa significa más águas. Imagina você ficar alimentando uma mágoa dentro de você, o seu corpo vai sofrer, porque o seu sistema imunológico responde a isso. Ele baixa e com isso ele vai permitir que coisas ruins aconteçam com o seu corpo. Você pode perceber que grande parte das pessoas, perceba que quando você tem uma raiva, você passa uma raiva muito grande, o que acontece logo depois? 2, 3 dias depois você pode ficar gripado, porque a imunidade baixou tanto por causa daquela raiva, que o seu corpo se abriu para aquela bactéria, para aquele vírus, enfim. Nós temos que ter um pouco mais de cuidado conosco. E hoje, falando de célula, falando de corpo e de fazer a nossa parte, nós estamos aqui com uma pessoa que faz um trabalho muito importante para a nossa sociedade. É um assunto que durante muito tempo, e ainda hoje, né, ainda causa preconceito, medo. É difícil quando a gente recebe um diagnóstico difícil de um médico, né, quando você vai a um ginecologista, a um mastologista e de repente você recebe um diagnóstico que não é favorável. Mas o mais importante é você fazer esse exame de prevenção, né? Todo ano, nós mulheres, os homens também precisam de fazer, porque focamos muito na mulher, porque a mulher, ela tem ela tem as questões hormonais, ela tem a menstruação, todo mês há uma mudança muito grande, a mulher, ela tem a maternidade, ela passa por tantas transformações, eu não sei se o homem fisicamente teria condição de passar por tudo que a mulher passa. E nós vamos falar aqui com Juliane Matos, que é presidente da APECAM, que é a Associação das Pessoas com Câncer. O quanto é importante uma associação como essa. Juliane, é uma grata satisfação lhe receber hoje no nosso programa para falar desse assunto e também alertar as mulheres, né? Sim. Obrigada pelo convite, né, e a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido da Associação de Pessoas com Câncer, a APECAM.
Sim, a Pecan, ela já nasceu há quantos anos? A Pecan, desde 2012. Desde 2012 que a gente desenvolve esse trabalho de prevenção e diagnóstico precoce, além do acompanhamento aos pacientes oncológicos. E assim, quando a gente fala de associação e vejo você como presidente, normalmente eu falo assim, você também foi acometida desse problema? Não fui acometida. A minha especialidade, eu sou fisioterapeuta e a minha especialidade é oncologia. Então, eu comecei como fisioterapeuta na instituição e hoje eu estou na parte da gestão. Isso, olha, veja o quanto é importante. Em toda a sociedade, até numa família, o que faz com que tudo ande de uma maneira mais organizada é a gestão. Sim. Saber gerir é muito importante. Verdade. Por isso que eu comecei falando, a gente tem que aprender a gerir a própria vida. Verdade. Né? É a autorresponsabilidade. E como é que você vê a autorresponsabilidade das mulheres que têm buscado a Pecan? Essa questão da buscativa para a prevenção, eu acho que é um cuidado com a saúde, né? É o querer se ver. Então, assim, a gente costuma muito trabalhar que na correria, como você já tinha falado, né, do autocuidado, a correria, nós mulheres, de casa, marido, filho, trabalho, a gente termina esquecendo de cuidar de si. Então, a gente vem observando que o número de mulheres que vem procurando a Pecan para a prevenção aumentou e muito. Então, o nosso objetivo é esse, fazer esse alerta, tanto para as mulheres como para os homens também, do autocuidado, de se tocar, de realizar os exames preventivos. E esse exame preventivo, a gente percebe, né, por tudo que eu já tenho visto, tenho ouvido, que quando a mulher, se ela faz o exame de prevenção todos os anos e faz um bom acompanhamento, é muito mais fácil se detectar no início, é mais fácil de curar. Sim, tem um bom prognóstico, né? Então, a gente bate muito na tecla dessa questão, realmente, desses exames. Então, lá na Casa Rosa, como é conhecida, a gente desenvolve um trabalho de monitoramento. Como é que acontece? A paciente vai hoje, realiza o seu exame de histologia, pega a sua requisição de mamografia, daqui a um ano a gente está ligando para essa paciente para lembrar ela que ela precisa fazer esses exames. Como eu falei anteriormente, a correria deixa os exames de lado, mas aí a gente faz esse monitoramento com essas pacientes, com todas aquelas que procuram a unidade. Nós sabemos também que todo ano, que todo ano nós temos o Outubro Rosa, sim, mas é necessário que se faça mais vezes, né? É uma campanha que deveria durar todo ano, sim, porque as mulheres são responsáveis pelas famílias, né? E como você falou, a jornada da mulher é muito grande. Então, isso também é algo que a nossa sociedade começa a ter uma mudança, o homem está sendo mais participativo. Se nós considerarmos que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, o homem o pai, né, nem pegava o filho no colo. Né? Verdade. Hoje o homem está mais participativo, ajuda a cuidar, a trocar fralda, fazer aquilo que é necessário para que essa criança, para dividir as tarefas de casa. Um dia desse, eu estava vendo uma matéria falando, né, sobre um homem, uma entrevista com um homem, com uma mulher, e o homem falava assim, o que você faz? Não, eu saio para trabalhar de manhã, mas a minha mulher, ela não trabalha. Aí ela pergunta, mas o que a mulher faz? Não, minha mulher acorda cedo, ela troca os meninos, ela dá banho nos meninos, ela faz o café da manhã, eu tomo o café da manhã, mas ela não trabalha. Veja, de uma certa forma, aquilo que a mulher faz, né, dentro de casa, o trabalho doméstico, ele é invisível, né, porque é um trabalho constante e invisível, porque se considera trabalho algo que você vai fazer fora da sua casa, vai trabalhar para uma empresa e ganhar o seu salário. Então, se a mulher ela decide deixar de trabalhar, também de realizar o seu sonho, de ter uma carreira profissional e ficar em casa, ela trabalha muito mais. Né? E isso também acarreta um estresse muito grande. Sim, esse estresse também pode causar, se a pessoa tem uma tendência ao câncer, ela pode fortalecer. Como é que porque vocês têm atendimento psicológico lá? Me fala um pouco sobre essa questão. Lá temos o atendimento psicológico, além das outras especialidades. E a gente tenta trabalhar muito isso com as mulheres.
né? E até para as pacientes que foram acometidas, a gente tenta trazer também elas para as atividades laborais, novamente, porque é importante, né, que a gente traga essa mulher para o retorno. Então, a gente tem todo o acompanhamento psicológico, além disso, a gente tem outras especialidades. Tem a fisioterapia oncológica, como eu falei anteriormente, tem a assistente social, tem a enfermagem, tem a nutricionista também oncológica, então a gente tem toda uma equipe para essa mulher. Além disso, a gente tem a ginecologista e a mastologista. Na questão, por exemplo, assistente social. Qual o papel da assistente social? A assistente social, ela faz todo o direcionamento para os pacientes, né? Um benefício, quando você recebe o diagnóstico, você fica desnorteado. Então, ela precisa desse norte, ela precisa dessa orientação. Então, para uma marcação de futuros exames, né, que vai ocorrer, para os benefícios e para os direitos, né, do paciente oncológico. A gente trabalha muito essa questão dos direitos. As leis, elas precisam ser colocadas em práticas, né? Não adianta só existir a lei. Cadê a lei do 30, do 60, a navegação de pacientes? Então, a gente precisa que essas leis sejam colocadas em prática. Ela saia do papel, né? Que ela saia Porque do papel. Nós percebemos que muitas leis que são criadas, elas não são colocadas em prática. Então, a sociedade civil, quando toma conhecimento, ela tem que cobrar. O governo, ele funciona dessa forma, na cobrança, né? Nós temos que cobrar, né, dos nossos governantes aquilo que a lei que foi criada, que ela realmente funcione. Mas, para isso, nós também temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Né? E a lei para o paciente oncológico é muito importante, porque um dia na vida desse paciente faz muita diferença. Né? Então, essas leis precisam ser colocadas em prática e a assistente social entra justamente nisso. Ela precisa trabalhar, né, os direitos dos pacientes oncológicos. E a assistente social também tem um papel muito importante, porque ela vai detectar onde essa pessoa mora. Vocês também dão toda essa assistência, se ela mora no interior, Sim. quando ela vem para cá, a maneira como ela vai chegar aqui. Vocês também colaboram com isso, porque nem todas têm uma condição financeira, às vezes até de tomar um ônibus, né? Porque vivem também numa precariedade muito grande. Nós temos, por exemplo, os quilombolas. Sim. É uma dificuldade muito grande. Tem alguns quilombos que não tem nem energia elétrica. E o acesso é muito difícil. Para isso, a gente tem um Casa Rosa itinerante, onde a gente leva os serviços da instituição para a comunidade, empresa, igreja, para onde nos convidar, a gente leva os serviços. Então, como é que funciona o Casa Rosa itinerante? São feitas palestras sobre a prevenção do câncer de mama, de colo, a saúde da mulher e a saúde do homem também. E lá a gente realiza o exame de citologia. Então, só precisa ter uma sala adequada, com boa luminosidade e um banheiro próximo. E a gente leva esses serviços e fica acompanhando essas pacientes. E pacientes também, né? Isso. Olha, o quanto é importante uma associação como essa. Nós vemos aí, às vezes, eu vou dizer, porque todos nós, né, quem tem uma assistência médica, às vezes até para fazer o exame de citologia, você vai marcar, demora muito tempo e você está pagando. Então, aqui você vai ter, você que é mulher, que precisa desse trabalho, né, que precisa de fazer essa prevenção, você pode buscar a PECAM. Qual que é o endereço da PECAM? A PECAM fica localizada na rua João Camerino, número 313, Jaraguá. Pode ir lá pessoalmente? Pode ir lá pessoalmente. As consultas e os exames são agendados via telefone também. Qual o telefone? Que é 82-9625-0127. Então, é super fácil. E é gratuito. Nenhum atendimento é pago e lá você consegue fechar esse ciclo. Você realiza o seu exame de citologia, após o resultado você consegue marcar sua consulta de ginecologista e o mastologista também. Para fazer o exame também, né? Vocês fazem o exame também de Da mamografia, nós entregamos a requisição e direcionamos essas pacientes para o CEDIM. Lá elas conseguem fazer a mamografia e conseguem fazer a ultrassom também. Porque um vai confirmando o outro. Sim, né? E a dificuldade, Maristela, para elas conseguirem fazer a mamografia, né, elas fazem a mamografia, mas para a ultrassom já tem a dificuldade. Né? O pronto atendimento dificultou muito, porque nem todo mundo tem acesso à internet, a telefone e o conhecimento realmente de mexer nesse sistema.
né? Então, dificultou muito e a gente também consegue dar essas orientações para esses pacientes. Então, se você tiver dificuldade de marcar, é só ir lá e você vai ter o acompanhamento da Juliane ou da assistente social, né? E isso é muito... Toda a equipe está preparada para dar essas orientações. O quanto é importante uma equipe em qualquer lugar, numa associação, numa empresa, num supermercado, numa loja, em qualquer lugar que você vá, né? Também nas assistências médicas, né? A capacitação das pessoas em saber receber, porque, veja, a pessoa já chega, por exemplo, na questão médica, ou que tem um diagnóstico, ela já está fragilizada. A maneira como você vai cuidar dela faz toda a diferença, ou dela ou dele, né? Da pessoa que ali está. É muito importante abraçar essa pessoa, ela tem que se sentir acolhida. Como eu falei no início do programa, o estresse, ele favorece as doenças, ele aumenta. Ou seja, porque os hormônios que são negativos para o nosso corpo, quando nós estamos com medo, com raiva ou com estresse, os hormônios necessários para o nosso bem-estar não estão sendo distribuídos de maneira positiva no nosso corpo, de maneira correta. E aí, então, vai favorecer a piora. E aí vocês também têm um atendimento psicológico. Temos o atendimento psicológico, que é voltado para os pacientes oncológicos. A gente não consegue abraçar todos, né? Então, o atendimento da psicologia é voltado para esses pacientes. Então, a psicóloga, ela faz esse primeiro acolhimento a essa paciente, após a avaliação da assistente social, já encaminhada para o psicólogo, né? Para enfrentar, né? A quimioterapia, a radioterapia, conversar também com os familiares para orientar, né? E ficar do lado dessa paciente. A gente faz esse papel, mas a gente costuma dizer que a família precisa estar ao nosso lado. Com certeza. Muitas vezes a mulher, quando detecta um problema desse ou tem que tirar uma mama, às vezes o marido abandona. Acontece muito isso. Por isso, o atendimento psicológico. Nós vamos agora colocar um filme, né, falando sobre institucional, falando sobre a APECAM. Então, Ezequiel, aqui a nossa equipe maravilhosa, né, que sempre apoia e está aqui junto com o programa Trilha Social. O Fragoso também, um abraço. Então, eu estou esperando aí que vocês passem essa edição institucional para que a gente possa ter uma ideia do trabalho, como é feito. A Associação Estadual de Pessoas com Câncer, a APECAM, é uma organização da sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, conveniada ao SUS e associada à FEMAMA. A APECAM orienta os pacientes oncológicos desde o seu tratamento até o relacionamento social. Assegura uma atenção médico-hospitalar, oferece ações assistenciais e o auxílio psicológico aos pacientes, cuidadores e seus familiares. Defende de forma efetiva os direitos sociais dos pacientes oncológicos, desde o acesso a um tratamento de qualidade até a obtenção dos benefícios previdenciários. Fazem parte da APECAM a Casa Rosa, a Casa de Apoio à Vida Maria José da Silva e o Transporte pela Vida. A Casa de Apoio é aberta para aqueles do interior do estado que estão em tratamento oncológico no Hospital Universitário e chegam à capital Maceió e não possuem lugar para ficar. É lugar para alimentação, repouso e hospedagem. O Transporte pela Vida facilita o acesso das pacientes aos centros de tratamento referenciados e para muitas é a garantia da continuidade do tratamento. Eu ia para a química com ela, ia de carro, voltava de carro, ia para a rádio, subia para o farol para a rádio, então era muito gasto. Então o dinheiro que eu tirava do carro faltava para mim na minha alimentação. A dela não, eu sempre dava suco, porque sempre ela vomitava e tinha que ter o suco. Mas para mim faltava sempre. Essa paciente oncológica e seu acompanhante são buscados em sua casa e levados para o local de tratamento e depois de volta para sua residência. Com 12 anos eu tive um diagnóstico de câncer. Desde então a Casa Rosa vem me proporcionando várias coisas, como o translado, que é o carro que vem me buscar e me levar para o acompanhamento e para sessões de quimioterapia, radioterapia. A Casa Rosa é um espaço que possui assistência à saúde da mulher, com a realização e o monitoramento dos exames preventivos na instituição,
como exame citológico e encaminhamento para exame de mamografia em outras instituições, além do atendimento de consulta ginecológica. Para as pacientes que estão na descoberta de um câncer de mama ou colo de útero, a Casa Rosa oferece o apoio de toda a sua equipe para que elas possam retornar às suas atividades diárias. Para isso, conta com ginecologia, clínica médica, fisioterapia oncológica, assistência social, enfermagem e psicologia. No início, com minhas dificuldades, quando eu descobri o câncer de mama, final do ano passado, não tinha até então começado tratamento nenhum. E finalmente consegui uma instituição, né, que me acolheu muito bem. A Casa Rosa, ela, no período de acolhimento, né, até hoje, no início, até o momento, eles disponibilizam cestas básicas, tem o banco de lenços, doações de lenços, tem as perucas, para levantar a autoestima das mulheres. Casa Rosa Itinerante é um serviço ofertado na capital e em grande parte dos municípios alagoanos. Através dele, a Casa Rosa disponibiliza serviços de assistência à saúde da mulher, com a realização de palestras educativas sobre a prevenção do câncer de colo do útero e diagnóstico precoce do câncer de mama, além da realização dos exames preventivos. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei, veio o desespero. Chorei muito, sabe? Minha autoestima ficou lá embaixo, porque pensa, a pessoa sem cabelo, sem um peito, porque para a mulher é tudo também, né? Os nossos seios. Então, fiquei muito triste, com a autoestima muito lá para baixo, mas eu só me apegava a Jesus, porque eu sabia que Ele podia fazer algo em mim e fiquei com a esperança de um dia reconstruir a minha mama. Em parceria com o governo de Alagoas, a Casa Rosa oferece o transporte pela vida e o apoio da equipe multidisciplinar para as pacientes que são contempladas pelo programa AMIS. Esse programa realiza a reconstrução mamária pós-mastectomia em decorrência de um câncer de mama. Para essas mulheres que estão passando pelo processo do tratamento, iniciando seu tratamento agora, é que não desista, tenha fé, se apegue a Jesus, porque a gente se apegando a Ele, Ele faz um milagre nas nossas vidas. Veja quantas pessoas se uniram para ajudar. E essa casa foi criada em 2012 e foi criada por Tereza Nelma. E em 2016, Tereza Nelma também foi acometida por um câncer e a partir de então ela fortaleceu o trabalho e criou a Casa Rosa. A Casa Rosa também, ela complementa a associação. Isso. A associação, ela tem 3 serviços, Maristela. Um é a Casa Rosa, cuja a gente faz todos esses serviços que a gente falou anteriormente. Temos o transporte pela vida, né? A dificuldade que as pessoas têm durante a quimioterapia ou a radioterapia de pegar um ônibus, né? Porque tem todos os sintomas de enjoo. Então, a gente consegue fazer esse transporte, é só procurar a instituição e agendar a avaliação. E a Casa de Apoio à Vida, que foi criada em outubro de 2020, mas que infelizmente a gente teve que suspender os serviços por questão financeira. Então essa casa ela servia de acolhimento para os pacientes que vêm de outros municípios e não tinham onde se alojar e ficar durante o tratamento. Mas é um serviço que a gente tem, com certeza a gente vai voltar. Vai só isso, olha, os empresários que podem ajudar, né, uma associação, podem se voluntariar, afinal de contas, o empresário que trabalha e que tira o seu sustento da comunidade pode devolver um pouco daquilo que ele recebe para essa comunidade. Um pouco. Se cada um fizer a sua parte, cada um der um pouquinho, você não precisa dar tudo, mas aquilo que você pode, faça, dê a sua participação. Você pode colaborar com essa associação e várias outras que também contribuem para uma sociedade melhor, mais justa, mais sadia, mais amorosa, né? E assim, nessa instituição você também pode doar o cabelo, né? Sim, como nós vimos. Aceitamos cabelo, a gente tem parceria com a Peruca Santa Catarina, que a cada 1 quilo de cabelo a gente consegue uma peruca. Então, na instituição, a gente consegue fazer a doação das perucas e lenço para essas pacientes. Além das próteses mamárias, a gente consegue também fazer a doação e a almofada do amor,
que é uma almofada em forma de coração, que ajuda a ganhar a amplitude do braço dessa paciente. Então, após a mastectomia, elas ficam com receio de movimentar. Então, com a almofada, a gente consegue ganhar um pouquinho do movimento, com a fisioterapia, claro. E eu gostaria de chamar também as fotos, né, das mulheres, são fotos artísticas de mulheres que se enfrentaram o medo. Olha aí, Tereza Nelma, que também sofreram, né, mastectomia, a coragem, né, de se mostrar e de mostrar. E mesmo assim ali estão felizes porque estão vivas, estão enfrentando todas as dificuldades, estão vivendo porque a vida continua. Isso não define, né, a questão de você tirar o seio, não define a sua personalidade, a sua vida. Então é necessário que você abrace também, né, essa causa. Quem puder, abrace essa causa. Você que está em casa, vá lá conhecer o trabalho. Eu conheço muitas pessoas que buscam, né, até o próprio Maceió Voluntário, eu quero ser voluntário. Pode se voluntariar, pode lá estar para ajudar a receber. E o voluntariado não significa que você vai trabalhar todos os dias, mas aquele momento que você vai dedicar, aquelas horas, ou aquele dia, ou aquela tarde, que você realmente se comprometa. Porque o trabalho voluntário, ele é igual a qualquer outro trabalho. Porque vai depender de você utilizar todo o seu amor naquilo que você faz, dedicação. Porque o tempo que você dedica para o trabalho voluntário ou para o trabalho que você recebe para fazer é o tempo. O tempo não vai voltar, e nenhum dos dois. Então, dedique aquilo que vai preencher sua alma. O que eu ouço dos voluntários é o seguinte, que quando eles oferecem o voluntariado, eles recebem mais do que dão. É verdade. Você tem percebido isso, Sim, Juliana? Sim, eu comecei de forma voluntária na instituição, né, como fisioterapeuta, e a gente vai se envolvendo de uma forma, né, o abraço que elas dão, isso é muito gratificante para a gente. E já aproveitando que passaram as fotos, convidar todos vocês, a exposição está nos 3 shoppings de Maceió, tá? No Shopping Maceió, no Parque, no Pátio. E informar que o fotógrafo foi voluntário, é o Micael, já agradecendo a ele, né, que ele fotografou todas as pacientes, mulheres, e a gente tem um homem também, que é o seu Evandro, que ele teve câncer de mama e realizou a mastectomia. Então, a exposição Coragem para Viver é uma forma de alerta, realmente, né? As modelos, que são as nossas pacientes, elas tiraram a blusa com muita coragem, né, e determinação para mostrar que o câncer, elas conseguem ser vencidas se tiver um diagnóstico precoce. E também esse olhar carinhoso. E essa exposição, ela é muito importante. Nós não pudemos mostrar todas as fotos, são muitas mulheres, escolhemos algumas, mas veja, conheça, vá lá para conhecer um pouco mais, fazer mais perguntas. E se você foi acometida ou recebeu um diagnóstico de câncer, pode buscar a PECAM, que você vai ter todo o atendimento necessário para que você possa vencer. E você vai vencer com certeza, né? Cuide-se, autorresponsabilidade. É algo que nós temos, não só as mulheres, os homens também, né? Autorresponsabilidade com a vida. E o que vocês estão fazendo, essa associação, ela serve à vida. E quando eu chamo a você, empresário, que vai ajudar uma instituição ou que quer ajudar e pode ajudar, quando você dá o seu dinheiro, mesmo que você não esteja presente fisicamente fazendo um trabalho voluntário, o seu dinheiro está servindo à vida. É isso. E o dinheiro, ele é neutro e aquilo que você vai dar, a direção que você vai dar ao dinheiro é que vai fazer a diferença, não é, Juliana? Sim, sim. É importante, né? E além disso, eu vou falar aqui sobre o Nota Fiscal. Vocês viram o vídeo, a nossa instituição está com a aparência mudada, né, através do Nota Fiscal Cidadã, que é aquele famoso CPF na nota. Muitas vezes as pessoas, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas só em adotar a instituição nesse programa, a instituição é sorteada e a gente consegue fazer melhorias, tanto da questão física como oferecer serviços mais qualificados para todos os usuários. Então, como é que ele faz para participar com a Nota Fiscal? Ele entra no site da Cefaz, entra no Nota Fiscal Cidadã, faz o cadastro e adota a PECAM, Associação de Pessoas com Câncer.
É só fazer isso. E É toda a só nota fazer fiscal vai isso. ser direcionada. Toda a nota fiscal vai ser direcionada. E daí ocorrem sorteios, são 4 sorteios ao ano, e ganha tanto pessoa física quanto jurídica, que são as instituições. Maravilhoso. Veja, são formas de você colaborar também. Isso. Então, nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Foi, assim, muito esclarecedor tudo que foi colocado aqui sobre a Associação de Pessoas com Câncer. E você, como presidente, gerindo, né, esse trabalho de uma forma tão correta, tão maravilhosa e tão necessária, porque estar à frente de uma instituição como essa, é como eu falei, não é questão de ser uma associação, é um trabalho, é o tempo que você dedica. E a gente já percebe que o seu coração é um coração imenso para poder abraçar todas essas mulheres, né? Porque você tem que ter energia, força e se manter íntegra e também em pé, para que elas vejam assim, olha, você pode, eu estou aqui, elas se sentirem acolhidas por todas vocês, né? E a capacitação de todos. E eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para o nosso público, que venha do seu coração. Então, de antemão, já agradecer, né, o convite em poder mostrar um pouco do que é o nosso trabalho, né? Então, tem toda uma equipe envolvida. E o recado que eu deixo é que vocês se cuidem, né? A saúde em primeiro lugar, façam um autoexame, se toque, tanto mulher quanto homem. Se a gente tiver um diagnóstico precoce, a gente vai ter um bom prognóstico. Então, o câncer pode ser vencido, né? Então, coragem para viver. Isso, coragem para viver. Essa é a ordem do dia, viu? Coragem para viver. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, termina agora. E eu espero você a semana que vem, sempre com novidades no caminho da paz. Até lá.